Quero viver de moda, e agora? O podcast do Instituto CIA. Com mais de 30 anos de história, o Instituto CIA atua na construção de novos futuros por meio da moda e na criação de novos imaginários de futuros possíveis. Como? Inspirando, engajando e apoiando pessoas pertencentes a grupos em situação de vulnerabilidade moral ou social para que elas tenham autonomia financeira, seja por meio da educação para a moda ou investindo em seus negócios. Para criar esses futuros possíveis, entendemos que é importante desmistificar e dar dicas práticas de como ganhar dinheiro com moda e quais as possibilidades de carreira e negócio dessa indústria. O podcast Quero Viver de Moda, e agora? Faz parte desta proposta e é um desmembramento do e-book gratuito e das lives que realizamos em 2023. Por identificação, por representação, por ver ali uma rotina possível. Eu também fui pela falta, assim, de me ver, de ver mulheres parecidas comigo produzindo conteúdo. Eu acho que a gente começa falando com pares também. Então, às vezes, você está produzindo conteúdo com o celular para a pessoa que tem o mesmo celular que você, está tudo certo. Eu senti muito no meu começo dificuldade, na verdade, de valorização, muito para monetizar o meu trabalho. No começo, gente, eu não sabia como cobrar. E a gente aqui na CA, aí falando até, trazendo um pouquinho desse gancho, a gente aqui na CA acredita muito na moda como uma ferramenta de autoexpressão. Vai ter o dia que você não vai estar bem. Então, é bom que você consiga cobrir esses dias, assim. O carisma, ele acaba, né, gente? A gente sabe, ele é bastante escasso e ele vem acabando cada dia mais. São muitas coisas para fazer que as pessoas não têm noção. Então, você trabalha com o atendimento, respondendo os e-mails, respondendo as marcas, como analista de dados, enviando todas as métricas do trabalho que você fez, como roteirista, como diretora de arte, como tudo. Abrindo essa série, recebemos duas convidadas que fazem muito sucesso nas redes sociais. Jacira Doce, influenciadora negra animada e entusiasmada da moda, que vê como uma potente ferramenta de expressão e, o mais importante, acredita que a moda é para todo mundo e pode fazer parte da sua rotina de forma simples e natural. Seus vídeos com conselhos e brincadeiras geram muitos comentários, como o seu "joga tudo para o alto", que acabou ficando viral, ou "adulto", que também teve ótima repercussão. Posso jogar tudo pro alto? Tudo o quê? Ó você jogando suas coisas pro alto. Não volta nada, porque não tem nada. Tudo o quê? Não vai jogar nada pro alto, não tem nada. Primeiro vai conquistar, depois vai pensar se joga ou não joga. E claro, Jacira fala muito de moda. Denúncia Fashion edição Paris. Eu vim denunciar em loco. Aqui eu tô falando sobre Interpol. Vem, meninas, pode voltar pra casa. Vocês estão tudo detida. Eu vou deter. Vou sair nas ruas, eu vou detê-las. Menina, aqui tem muitas fashionistas. Paris, né? Uma cidade que pulsa, inspira moda, e eu vou sim fazer a minha humilde denúncia. O que eu vou denunciar? O uso indiscriminado de saia e calça, pois elas estão usando ao mesmo tempo. O que é? Será que é o frio, gente, que faz isso com essas meninas? Bom, bota na tela. Elas usam sainha jeans e calça jeans. É o frio. Aqui é uma vontade de botar uma havaiana, não tem como, aí bota uma calça. Elas usam também uma saia mais midi. Nossa outra convidada, Gabs Taranto, é influenciadora mid-size, que fala com mulheres de verdade sobre conteúdos de moda, beleza e rotina real, compartilhando suas experiências, e também é defensora da profissão influencer, que vem ganhando cada vez mais espaço e relevância no mercado. Comprei uma peça de roupa que eu não tô acostumada a usar
e vou tentar montar um look aqui com vocês. A peça em questão é esse vestido midi. Eu não tenho costume de usar peças no comprimento midi, porque eu acho que por eu ser baixinha não vai ficar legal. Essa é uma vulnerabilidade minha. Eu achei esse vestido tão princesa e ele ainda é na cor do inverno, além de ter uma modelagem que eu gosto, que é uma modelagem um pouco mais evasiva. Uma das minhas dificuldades com a peça midi, que é uma peça em que eu não consigo encaixar muito bem no meu estilo. A gente vai ter que combinar que esse comprimento midi em 1,61 m ficou quase um longo, vai. Ainda que seja um vestido fora da minha zona de conforto, ele tem características que eu estou acostumada, como por exemplo esse recorte mais romântico, evasê. O busto também tem um detalhe mais romântico, levemente de coração. E como eu acredito que a produção é o que faz com que uma peça tenha a nossa cara, vamos montar esse look. Nesse bate-papo, o tema foi: quero ser influenciadora. E agora? E foi assim que começamos nossa conversa, com essa pergunta de como começar nesse meio já tão concorrido. Jacira Doce começou respondendo: Iniciativas como essa do Instituto C&A são boas, assim, para essa área de influência de todas as formas possíveis, porque é um novo campo de trabalho, de negócio, só que a gente está realmente muito no começo, então estudar sobre é o que vai profissionalizar e melhorar esse mercado de trabalho para todo mundo. O se destacar na criação de conteúdo está muito ligado a descobrir o seu nicho. Falando de moda, por exemplo, a gente tem aqui eu, que falo um pouco sobre moda CLT, eu me comunico muito com mulheres reais, que saem para trabalhar todo dia, muitas delas usam transporte público, então quando a gente pensa nisso, a roupa precisa ser confortável, por exemplo. Esse é o nicho, a gente tem moda como mar aberto, e a gente tem moda CLT, por exemplo, a gente tem a Gabs que fala sobre moda mid-size. Então, assim, encontrar um nicho, eu acho que é muito importante para se destacar. Autenticidade também, eu acho que é muito importante. Eu acho que encontrar um conteúdo que você consiga produzir com consistência e com frequência, então realmente precisa ser, de fato, algo que você domine, e aí para dominar a gente precisa estudar, precisa conhecer. Então, eu acho que eu diria isso, conhecer o seu nicho, e ser de fato uma autoridade no que você está falando, assim, sabe? Eu acho que isso seria o pontapé inicial, até para que seja um trabalho confortável de fazer, sabe? Porque a gente conversa muito sobre viralizar também, né? E tem esse perigo, né? Que, pode ser que uma coisa seja um viral, mas será que você consegue sustentar isso? Será que de fato você realmente falaria sobre isso todos os dias? Então, acho que essa é a importância de descobrir o nicho. Hoje em dia, muitos termos que são usados com frequência, em alguns casos, acabam perdendo a potência. Mas um dos grandes ganhos dessas últimas gerações é a importância que damos para a representatividade. Se aplica desde bonecas em diferentes padrões, estrelas de cinema, modelos ou cargos e posições de poder. E hoje podemos comemorar, pois vemos que estão muito mais coloridos e diversos do que pensávamos há não muito tempo atrás. E a representatividade é um ponto-chave para o sucesso de influencers nas redes sociais, pois se ampliaram as vozes e criou-se uma identificação mais direta com o público. Gabs Taranto, de Madureira, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, defende essa bandeira de corpos normais da moda pensada para modelos mid-size e acolhe e representa tantas outras meninas e mulheres no país. Dentro de uma rotina que é possível, né? Porque eu me comunico com mulheres que têm uma vida muito parecida com a minha, uma rotina muito parecida com a minha. Claro, cada uma com as suas profissões, mas eu vou de corre, de dia a dia, de dar conta de diversas funções. Então, além de você encontrar o seu nicho, que hoje em dia é muito importante, você ter um direcionamento de conteúdo, é importante também, eu acredito que é importante também que a sua comunicação esteja muito alinhada com o público que você quer atingir, né? A forma como você vai criar o seu conteúdo, como você vai se comunicar, a estética dos seus vídeos. Eu acho que é importante para que você atraia pessoas que tenham esse match com a sua rotina, porque eu acho que hoje em dia a gente busca cada vez mais seguir pessoas por identificação, por representação, por ver ali uma rotina possível. Então, eu acho que uma forma de você se destacar nesse meio, além de tudo que as meninas pontuaram e que o Leslie falou, é também você estar muito alinhado com o seu público, com as pessoas que você quer atingir, para que seja possível a sua criação de conteúdo. A Jacira falou sobre viralizar,
E é claro que a gente sabe os benefícios de viralizar, né? Que a gente alcança muitas pessoas, mas às vezes chegam muitas pessoas que não estão tão alinhadas com aquilo tudo que você faz. É só com aquele vídeo ali específico. Então, às vezes, você pode ter mais dificuldade de conseguir se comunicar com essas pessoas. Então, eu acho também que a comunicação precisa também alinhadinha. Eu acho que isso pode ser um diferencial dentro de nichos que, como de moda, por exemplo, que tanta gente fala, né? É importante que esteja com essa comunicação alinhadinha, eu acredito. Jacira também comenta sobre a importância da representatividade nas redes sociais. Eu também fui pela falta, assim, de ver mulheres parecidas comigo produzindo conteúdo, e mulheres negras produzindo conteúdo de moda, que eu acho que acaba que é mais... A gente se sente um pouco obrigado de falar sobre questões raciais quando a gente existe no mundo, a gente consome. Então, eu sentia falta disso, sabe? De seguir uma mulher negra que apenas falasse sobre a existência dela. E aí é claro que tudo isso vai ser racializado, mas era só produzir conteúdo, como tantas outras pessoas faziam. Então, eu sentia essa falta e sentia também, acho que muito do que a Gabs falou, assim, de uma rotina mais real, dessa mulher que sai todo dia para trabalhar e que também quer se expressar através da moda, né? Então eu acho que foi pela falta também, no final das contas, foi para me ver e para que quem viesse depois de mim tivesse referência, sabe? Esse bate-papo contou com a participação como mediadora de Mariana Prado, responsável pela estratégia de marca e comunicação da C&A Brasil, para todos os canais, mídia on-off, projetos especiais, eventos, patrocínios e campanhas. Uma especialista no tema que gentilmente conduziu essa conversa para o podcast. Quero viver de moda. E agora? E aí, falando até um pouco dentro dessa questão dos nichos que vocês começaram a falar, né? Então, como vocês se interessaram por esse universo? O que motivou vocês a se tornarem criadoras de conteúdo digital? Então, foi um pouco inspirada, por exemplo, por outras influenciadoras desse nicho que vocês se identificam? Ou até mesmo foi por vocês acharem que faltavam influenciadoras falando um pouquinho do conteúdo que vocês se identificavam mais? Então, conta pra gente um pouquinho, Gabs, e depois eu queria ouvir um pouquinho a Jacira também. Eu dividi em Facebook, na época, dicas a gente chamava de achadinhos, né? De achadinhos, promoções, eu dividi em grupos de brechó que eu participava, e aí foi tomando uma proporção muito grande, porque ninguém fazia isso, né? Foi uma coisa bem orgânica, e as pessoas começaram a sentir que eu precisava ter um perfil só meu, e aí eu criei um Instagram muito focado nisso, né? Então, aí, nos meus 2 primeiros anos de trabalho, era mais de dicas, eu nem pensava que isso podia ser um trabalho, que eu pudesse viver disso, eu não tinha essa dimensão. E aí eu fui percebendo que dentro dessas dicas, né, que eram dicas de promoções, e achadinhos, até hoje eu não faço isso, eu percebi que eu tinha um público muito específico, que a maioria das meninas que me seguiam tinha um corpo muito parecido com o meu, uma rotina de trabalho e estudo muito parecida com a minha. Então eu comecei a perceber ali que eu estava criando realmente uma comunidade, e aí foi quando eu comecei a descobrir o meu nicho. Beleza, eu falo de moda, de beleza, mostro minha rotina, falo de moda possível, né, acessível, mas eu tenho aqui um direcionamento, e eu sinto que dentro do mid-size e do plus-size, embora a gente esteja caminhando, né, hoje em dia a gente tem muito mais coisa do que a gente tinha há 7 anos atrás, a gente tem mais marcas investindo, a gente tem mais coisas saindo na mídia, a gente se vê mais na mídia, ainda é muito a passinhos de tartaruga, então eu também sentia muito essa falta na internet, né, então eu comecei a direcionar o meu conteúdo mais voltado para meninas que tenham um corpo e uma vida muito parecida com a minha, por essa falta também. Hoje em dia, o meu conteúdo se direcionou por conta dessa demanda que eu senti que precisava atender para aquele público que me acompanha. Nascida em Portugal, Jacira mora no Brasil desde os 3. Formada em administração, iniciou a produção de conteúdo gravando a sua rotina durante a pandemia. E com seu jeito sincero e brincalhona, viu seus seguidores chegarem em milhares. Mas também enfrentou todas essas inseguranças para começar a carreira como influencer. Muita dificuldade de fato começar. Eu já tinha um projeto, eu já queria fazer, e eu não tirava do papel, porque eu não tinha talvez o melhor celular, porque eu não tinha, sei lá, minha casa não tinha um cenário X para que eu pudesse gravar
Só que eu acho que, inclusive, essa é a maior armadilha que o criador de conteúdo enfrenta no início. A gente quer comparar o incomparável. Não tem como eu comparar o meu início com o meio da carreira de ninguém. E tem tantas outras coisas que influenciam nas nossas jornadas, e elas são muito únicas. Então, eu acho que esse foi o meu maior desafio, começar. E aí eu já dou uma dica aqui, a gente precisa começar com o que a gente tem, de onde a gente tem. E aí as coisas vão acontecendo assim, porque esperar pelo cenário ideal só faz a gente perder tempo. E mais do que isso, assim, eu acho que a gente começa falando com pares também. Então, às vezes, você está produzindo conteúdo com o celular para a pessoa que tem o mesmo celular que você, tá tudo certo. E então era isso, assim, eu via pessoas que eu já seguia, e eu falava, putz, mas não, se eu for fazer não vai ficar igual, e não vai ficar, e que bom que não fica, porque tem espaço para todo mundo, porque tem público para todo mundo, então eu acho que esse foi o meu maior impedimento, assim, eu lembro que eu quis fazer um blog em 2016, e eu de fato só comecei a produzir conteúdo em 2019, então são 3 aninhos aí, que eu fiquei, né, eu não estava conformada, eu sabia que eu queria fazer, mas eu não começava, porque eu não tinha, enfim, a melhor estrutura do mundo. Isso não tem nada a ver com não entregar conteúdo de qualidade, tem a ver com entregar o melhor conteúdo que você pode com o que você tem, do lugar que você está. Eu acho que essa, sem dúvida, foi a minha maior dificuldade no início. Eu, desde muito nova, assim, sem entender direito, eu soube que moda era uma ferramenta muito poderosa de comunicação. E aí, por que que eu sei isso? Porque eu sempre quis me diferenciar. A minha mãe sabe o básico de costura, mas eu comprava, sei lá, uma camiseta X e eu queria que ela tivesse alguma coisa que me diferenciasse, sabe? Eu estava sempre querendo dizer alguma coisa através do que eu vestia. E eu acho que isso é o que eu mais acho incrível, o que mais me fascina sobre moda, assim. É, eu estava ouvindo a Thaís Farage, que é uma consultora de imagem, falar sobre o quão a moda é uma ferramenta poderosa de comunicação, e ela deu um exemplo assim. Até quem diz que não gosta de moda, que odeia moda, que, sei lá, só usa camiseta de time e calça cargo, essa pessoa está comunicando alguma coisa com aquela roupa que ela está usando. Não tem como a gente não comunicar. E aí, o que me intriga e me fascina é que você saiba o que você está comunicando. Porque às vezes o que a gente está vestindo comunica uma coisa completamente ao contrário do que a gente quer passar, sabe? Então, o meu trabalho de produção de conteúdo de moda é muito voltado para que as pessoas entendam o que elas vão comunicar. Eu faço vídeos de Se Arrume Comigo e eles sempre têm uma história. Eu sempre escolho a roupa contando uma história, a história daquele dia, a história de como eu estou me sentindo, a história de para onde eu vou, o que eu vou fazer. Então é isso que me inspira e que me motiva, assim, que a gente consiga entender se o que a gente está comunicando está alinhado com, de fato, o que a gente quer comunicar. Eu acho que é isso que me fascina na moda, sabe? E é muito doido, porque todo mundo consome moda e todo mundo usa moda, querendo ou não. A gente não tem o que fazer, a gente não foge disso, né? Todo mundo precisa sair vestidinho na rua, então que pelo menos a gente tenha ali um pouco de consciência do quão poderoso isso é. Você está ouvindo Quero Viver de Moda, e agora? O podcast do Instituto CIA. O mercado de influencer está cada vez maior, movimentando bilhões ao redor do mundo. E as principais marcas não deixam de fazer parte desse negócio. Seja através de permutas, colaborações ou campanhas remuneradas com perfis mais nichados, celebridades ou vozes plurais. Jacira Doce e Gabi Taranto, nossas 2 convidadas do podcast de hoje, Quero Ser Influencer e Agora, hoje são 2 grandes personalidades no universo da moda nas redes sociais. Mas também começaram do zero e tinham dificuldades em monetizar, ou seja, começar a cobrar e ganhar dinheiro com a profissão. Eu senti muito no meu começo dificuldade, na verdade, de valorização, muito para monetizar o meu trabalho, porque chegou num determinado momento que eu já tinha
Eu nunca atingi números de seguidores muito grandes nesse tempo todo, mas eu tenho uma comunidade bem fiel, assim, bem constante, sabe? Bem ativa nas minhas redes. E aí eu tinha dificuldade de fazer com que as marcas entendessem isso, de que eu não precisava ter 1 milhão de seguidores para poder entregar um conteúdo de qualidade, um conteúdo bacana, um conteúdo com diferencial. E aí era difícil conseguir monetizar, sabe, esse conteúdo. Eu já tinha ali toda uma estrutura para poder monetizar e oferecer publicidade, espaço de publicidade, mas eu tinha essa dificuldade de valorização. Ainda acontece um pouco hoje em dia, mas menos, né, porque hoje em dia eu tenho um portfólio, eu tenho cases para apresentar, mas ter ali as primeiras empresas que vão investir em você de fato, vão apostar em você, foi bem difícil. Tanto que eu comecei em 2016, eu finalmente ganhar algum dinheiro, assim, significativo em 2019, e só fui começar, de fato, a trabalhar com rede social de 2020 para cá. Então, é bem recente, né? Se a gente for parar para analisar, sendo que desde 2016 eu produzo com constância. Então, essa foi uma dificuldade do começo, a valorização. As minhas primeiras parcerias vieram da mesma forma, da Jafira, né? As marcas começaram a chegar. Como eu comecei num tempo, né, como sou empresa, por falando aqui, que não era tão disseminado isso de trabalhar com a internet, no começo foi ótimo para mim ter parceria, porque eu não tinha como ficar investindo no meu próprio bolso para poder criar conteúdo, né? Então, quando as parcerias chegavam, era muito aquela coisa da permuta. Então, eu fazia o conteúdo em troca de permuta, e no começo eu acho isso até interessante, e eu queria pontuar isso aqui, porque no começo você realmente precisa de material para poder produzir, né? Então, para você ali, quando você está no começo, você ganhar uma certa visibilidade, pode até ser que seja interessante, se aquilo ali está de acordo com o seu nicho. Então, no começo eu tinha bastante parceria nesse sentido, e eu comecei a entender que isso era um trabalho monetizável quando eu percebi a demanda de trabalho que aquilo dava para eu receber em troca apenas o material para produzir conteúdo, e que eu já tinha um engajamento relevante, né? Eu já tinha muitos comentários de valor, eu já tinha pessoas muito engajadas, tanto comigo quanto com as marcas com que eu estava fazendo parceria. Então, eu comecei a entender que aquilo ali precisava ser monetizado de alguma forma, porque era um trabalho. E aí, no começo, gente, eu não sabia como cobrar. Eu acho que a gente fica um pouco perdido, muito porque esse é um ramo em que a gente não tem mesmo direcionamentos, né? Uma profissão muito... Você não tem não tem muito... No começo não tem agências para te ajudar, se você é um criador menor, e tem gente que já é agenciado mais rapidamente, mais facilmente, consegue entender isso de valor. Então, no começo, a primeira publicidade que eu fiz, eu ganhei R$100, porque, meu Deus, eu ganhei R$100, que tudo! Estou sendo valorizada, olha o que está acontecendo, tô lá em 2017, sabe? E aí, depois eu entendi que, falei, gente, não tem como. Então, eu, durante um tempo, tive uma experiência com agência, que me ajudou um pouco a entender como cobrar, todos esses cálculos que a Jafira falou, né, que não tem a ver com o seu número de seguidores, tem a ver com o seu engajamento, e tem a ver muito também com a sua forma de produção. De 2020 para cá, que foi quando eu realmente saí do trabalho, que, né, só comecei a trabalhar só com internet mesmo, não trabalhava mais com totalmente freelance, não trabalhava mais com freelance, nem trabalhava como diretor de arte em agência de publicidade, que era o meu trabalho anterior. Eu comecei a investir muito nas minhas publicidades. Acho que se tem seguidores minhas aqui assistindo a live, elas vão poder concordar. Eu comecei a investir em roteiro, em ter uma forma de filmar diferenciada, de mostrar o produto de uma forma diferenciada, de produzir espécies de filminhos, sabe? E isso me ajudou a agregar valor à minha precificação, sabe? Então, quando a marca vinha fechar, ela conseguia entender que há um trabalho grande em troca da publicidade, sabe, por trás da publicidade. Então, eu acho que são esses pequenos fatores. Você vai entendendo a sua demanda de conteúdo, o quanto aquilo ali demanda de você, quanto tempo para você produzir, o quanto você investiu em material para poder fazer aquilo ali, e tudo isso entra ali na sua precificação. E aí, no fim das contas, a quantidade de seguidores que você tem não é exatamente o mais relevante, sabe? Vai contar o que você entrega, a sua entrega, e o seu engajamento, quanto a sua comunidade é engajada naquilo ali. Então, as minhas publicidades começaram a ser conteúdos mais criativos e as pessoas engajavam bastante nelas, sabe? Porque não era só tipo, gente, olha, comprei esse copo. Eu monto, né, uma história ali por trás daquele copo e tudo mais. Então, as pessoas se engajavam de verdade, porque viravam de conteúdo. Eu acho que hoje é muito importante que a sua publicidade seja um conteúdo também, sabe?
Então, eu hoje em dia consigo cobrar um valor que, né, de que consiga me sustentar, que vire um salário, muito por conta disso, de que eu tenho investimento para fazer a publicidade, consigo cobrar sobre esse investimento e consigo também ter uma comunidade muito engajada que, de fato, vai conhecer a marca, vai se interessar pela marca, vai acompanhar, vai consumir. Então, foi muito assim, eu fui me entendendo aos pouquinhos, mas, como a Jacira disse, é importante que você estude e pesquise. Hoje em dia tem muito material sobre isso que pode te orientar sobre essas questões de cobrar. E, realmente, eu acho que se a gente tivesse mais diálogo entre os criadores, a gente teria esses números mais facilmente, né? Porque, às vezes, você está cobrando um preço muito mais alto do que a outra pessoa que produz numa mesma linha de criação que você, e aí você acaba não conseguindo trabalho porque o seu valor é exorbitante. Ou você está cobrando muito pouco e sendo desvalorizado. Então, ter essa comunicação também é importante, mas ainda é uma questão dentro da influência. Sobre permuta, eu acho que a gente precisa ficar muito atenta, porque material de trabalho não é remuneração. Eu não tenho como fazer a publicidade de uma marca se eu não tiver a roupa dela, por exemplo. Eu não tenho como. Então, a gente não pode entender isso como remuneração. Eu entendo que no início a gente precisa produzir, e aí eu acho legal, assim, essa troca, mas muito só até a página 2, assim, porque o produto, ele não paga publicidade, não tem como você fazer se você não tiver. Então, a gente não pode confundir isso com remuneração. Sobre cálculo de quanto cobrar, parece que o Instituto CA já fez tudo pra gente. Existe uma calculadora, o link tá aqui no chat. Eu amei. Você sabia que o Brasil é o 4º maior produtor de roupas do mundo? 75% da indústria da moda é composta por mulheres, mas apenas 14% ocupam cargos de liderança e 80% dos trabalhos nessa indústria são informais. Ou seja, iniciativas como a do Instituto CIA são fundamentais para democratizar o acesso e engajar cada vez mais mulheres pretas em posição de destaque, sendo remuneradas e respeitadas no mundo da moda. O trabalho desenvolvido por Gabs e Jacira colaboram para mais mulheres acharem suas vozes e terem a certeza de que sim, moda também é para mim. Gabs também conta como foi a sua trajetória de estudos. Sempre fui aquela criança que queria, não importa o que fosse, era um passeio de escola, eu ia mais interessada possível, eu sempre gostei muito, sempre fazia as próprias roupinhas das bonecas que brincava, sabe? Sempre gostei muito disso, eu queria ter estudado moda, mas moda era uma faculdade muito cara. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de comunicação, e não tinha como mesmo, então eu encontrei na comunicação, que é a minha formação, e principalmente nas redes sociais, como influenciadora, uma forma de falar sobre moda. E eu acho que, complementando, eu concordo tudo com o que a Jacira disse, é muito o que eu penso também na moda como uma forma de comunicação. E todo mundo que está se vestindo quer comunicar alguma coisa, até aquela pessoa que não quer se vestir, que não liga, está comunicando algo. Mas também eu enxergo a moda como uma forma de empoderamento, de autoestima, como você se veste para você ficar confortável, se sentir confiante, sabe? Quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você vai para um date, quando você vai para um encontro de família, encontrar seus amigos, enfim. A forma como você se veste é também o que vai te passar mais confiança, sabe? É também o que vai te deixar segura. Então, eu entendo muito a moda dessa forma também. E trazendo um pouco pro meu nicho de mid-size, tem muito essa deficiência, né? De se vestir para se sentir bonita, para se sentir confiante. Muitas meninas, e eu digo até um pouco mais das plus-sizes do que as mids, que se vestem com aquilo que tem, sabe? E não deveria ser assim. A gente deveria se arrumar para isso, para se sentir bem com a gente mesma, para se sentir segura, confiante. Então, eu enxergo muito a moda dessa forma, e é a forma como eu tento comunicar no meu perfil, sabe? Eu levo muito por esse meio. Por que ninguém está pronto? Aqui. Decisão difícil. São tão diferentes. Qual é a graça? Não, nada. É que, pra mim, esses dois cintos são iguais. Eu ainda tô aprendendo sobre essa coisa, então... Essa coisa? Ah, certo.
Entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você. Você vai até o seu armário e escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo, porque está tentando dizer ao mundo que se leva muito a sério para se importar com o que você vai vestir. Mas o que você não sabe é que a cor deste suéter não é um simples azul. Não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. E você ignora o fato de que em 2002 Oscar de la Renta fez uma coleção de vestidos azul e celeste. Acho que foi Yves Saint Laurent que fez jaquetas militares azul e celeste. Precisamos de uma jaqueta aqui. E então o celeste apareceu depois em coleção de 80 outros estilistas. E então passou para as lojas de departamento e depois daí foi parar em lojas populares, onde você, sem dúvida, comprou este numa liquidação. No entanto, o azul representa milhões de dólares e incontáveis trabalhos. E é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exime da indústria da moda, quando, na verdade, está usando um suéter escolhido para você pelas pessoas desta sala de um monte de coisa. Você me lembrou daquela clássica cena do Diabo Veste Prada. Todo mundo aqui deve ter assistido esse filme pelo menos uma vez, provavelmente, né? Que a Andy fala, e a Miranda fala pra ela, se você está vestindo esse suéter com essa cor que alguém escolheu pra você, então mesmo se você está escolhendo não ligar pra moda, você já está se comunicando, você já está comunicando uma coisa a respeito de você mesma, né? Então, por mais que fosse uma ironia, uma brincadeira, isso realmente que você trouxe tem um fundo de verdade, assim. E a gente aqui na C&A, aí falando até, trazendo um pouquinho desse gancho, a gente aqui na C&A acredita muito na moda como uma ferramenta de autoexpressão, né? Então, é por isso que, por exemplo, quando você, principalmente no Magazine, né, você entra numa loja, você tem vários estilos, porque vai ter um dia que você vai ser mais formal para o trabalho, você vai querer usar uma peça, sei lá, tipo a última tendência da moda, um dia você vai estar mais básica. E eu acho que tudo isso realmente faz parte, né, do jeito que a gente se apresenta para o mundo e o mais importante de tudo é a gente se sentir bem com a gente mesma, né? Então, que bom que um dia vocês decidiram colocar a voz de vocês para o mundo, se apresentar, para que outras pessoas também se conectassem com vocês, né? E conseguissem realmente se enxergar por aí. Eu acho que isso é o mais importante, né? E aí, falando um pouquinho do processo de criação de vocês, vocês têm rotina, vocês fazem uma estratégia, lembrando aquele slide de estratégia da Bianca, né? Então, vou acordar, bom dia, vou postar bom dia. Brincadeiras à parte, vocês têm essa rotina, assim? Vocês desenham uma estratégia semanal? Vocês têm uma equipe para ajudar? Jacira, como que vocês escolhem, assim, os temas, os formatos, as plataformas? Vocês estão em todas? Vocês dão foco mais para uma? Pergunto isso até porque, realmente, como marca, também a gente acaba, né, a gente tem uma estratégia super bem definida, tem ali uns canais prioritários, mas acaba que a gente precisa estar um pouquinho em todos. E vocês sentem um pouco também dessa obrigação? Então, como que é esse processo de vocês, esse dia a dia de criação? Jacira começou respondendo à pergunta da Mariana e deu algumas dicas em como se organizar e planejar para ter o controle das oscilações que o mercado pode ter e algumas surpresas que teve no caminho. Eu trabalho com editorias, que eu acho que é uma coisa que facilita muito. Explicando, seriam quadros no Instagram. Então, eu tenho o Se Arrume Comigo, e aí eu tenho um quadro de conselhos, e aí eu tenho um desmotivacional, e aí eu consigo me organizando a semana, e eu acho que a gente que trabalha com criatividade, trabalha pegando o celular e tendo que gravar, é muito importante que a gente aproveite um dia que a gente está bem e que a gente produza conteúdo, porque vai ter o dia que você não vai estar bem. Então, é bom que você consiga cobrir esses dias, assim. O carisma, ele acaba, né, gente? A gente sabe, ele é bastante escasso e ele vem acabando cada dia mais. Então, assim, a gente precisa aproveitar esses picos de criatividade, por exemplo, e dar um gás na produção de conteúdo. Mas eu acho que, assim, muito importante se entender como uma empresa e trabalhar de forma muito séria, eu vi aqui até uma pergunta sobre consistência, e eu acho que é isso, assim, quando eu era CLT e já produzia conteúdo, aí que eu tinha muito conteúdo em estoque, assim, sabe, para você ir postando, eles já estão produzidos, assim, eu acho muito interessante ter um calendário, por exemplo, de publicações, onde você se organiza ali, talvez, a sua semana,
e vai soltando esses conteúdos ao longo do tempo. Eu acho que é muito importante ter organização. Eu trabalho sozinha, então tem que ter muita organização, muita disciplina para a roda continuar girando. Mas é isso, assim, por exemplo, coisas como que a gente está fazendo aqui já ajudam muito a gente a se profissionalizar e a entender de que forma a gente pode produzir conteúdo com qualidade e com consistência, que eu acho que também é um dos grandes segredos. Gabs também compartilha a sua forma de trabalho e como funciona o seu dia a dia. Eu também trabalho sozinha. Hoje em dia eu tenho mais o meu marido para me ajudar com captação de imagem. Então, quando a gente tem trabalho para gravar ou algum conteúdo para produzir que eu preciso que seja filmado, fotografado para outra pessoa, eu tenho esse apoio, o que a Jacira vai me entender completamente, o que já é um grande apoio, porque quando você faz toda essa parte de influência na empresa influenciadora sozinha, são muitas coisas para fazer que as pessoas não têm noção. Então, você trabalha com o atendimento, respondendo os e-mails, respondendo as marcas, como analista de dados, enviando todas as métricas do trabalho que você fez, como roteirista, como diretora de arte, como tudo. Então, eu tento ter dias na semana divididos para cada coisa. Então, normalmente, segunda-feira é o dia que eu gravo. Aí eu separo ali os conteúdos da semana que vão ser gravados, para que eu possa, na terça-feira, ficar mais livre para cuidar das partes burocráticas, né? De contato fiscal, toda essa parte mais chatinha de computador. E aí eu tenho dia para editar e tudo mais. E eu hoje sei que é importante a gente ter esse cronograma justamente porque eu não estou conseguindo seguir ele tão certinho como eu gosto, como eu faço, porque a gente está em processo de mudança aqui. Então, meus dias estão assim, estou fazendo o dia que dá. E aí você começa a perceber como o dia que você não conseguiu gravar, ou você não tem estoque de vídeo, como aquilo ali já faz diferença no seu engajamento, sabe? Então, é muito importante que você tenha um planejamento ali, pelo menos semanal, do que você vai fazer na semana, do que você vai entregar na semana, para que você consiga dar conta de todos esses braços, né, dentro da empresa. Então, eu acho que é muito isso que a doutora falou, separar aquele dia que você está com carisma lá no alto para gravar, porque é muito importante para o nosso trabalho, que a gente esteja bem, né, que você quer passar coisas boas para o seu público, e também ter os dias separados para a parte burocrática, porque se você deixa de responder um e-mail, já é um contato que você perde, uma oportunidade que você deixa passar. Então, é muito importante ter um cronograma certinho e eu tento dividir dessa forma. Você ouviu o bate-papo com Jacira Doce e Gabs Taranto, duas vozes brasileiras na moda e que estão para mostrar que esse universo é para todo mundo. Confira o próximo episódio do podcast do Instituto CIA, Quero Viver de Moda. E agora? Com esse capítulo de estreia falando sobre influenciadoras, no qual continuamos esse bate-papo com Jacira e Gabs. Essa é uma realização do Instituto CIA, com apresentação de Mônica Ferreira, roteiro de Bela Puffer e edição de Emerson Ramos. Até a próxima edição.